Fechamos então Gênesis, capítulo de número 7, e falamos do dilúvio. E agora nós vamos entrar em Gênesis, capítulo de número 8. O capítulo de número 8, ele fala sobre o dilúvio e as águas baixando. Então Deus se lembrou de Noé. E aqui esse lembrou, ele não tem nada a ver com esquecimento, ele não provém do esquecimento, mas ele provém da lembrança da aliança e da ação no tempo certo. Então Deus se lembrou da aliança que fez com Noé naquele exato momento. E de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra. O vento do Espírito, ele traz uma nova criação, ele traz uma nova unção. E as águas do dilúvio começaram a baixar. As fontes subterrâneas pararam de jorrar, e a chuva torrencial cessou. As águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. 2 meses e meio depois, à medida que as águas continuaram a baixar, apareceram os picos de outras montanhas. Passando mais de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo, que ia e voltava até as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Noé também soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria terra seca. Mas a pomba não encontrou um lugar para pousar, pois a água ainda cobria todo o solo. Então a pomba retornou à arca, e Noé estendeu a mão e trouxe-a de volta para dentro. Depois de esperar 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou ao entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. E a oliveira, ela significa abundância e bênção. E o óleo dela significa unção. Então, todas as vezes que a gente vê sobre a oliveira aqui na Bíblia, na palavra, ela significa isso, uma nova unção. Ela significa bênção. Ela significa abundância. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba novamente. Desta vez ela não voltou. Noé tinha completado 601 anos. No primeiro dia do novo ano, 10 meses e meio depois do início do dilúvio, quase não havia mais água sobre a terra. Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Mais 2 meses se passaram. E, por fim, a terra estava completamente seca. Então, Deus disse a Noé: Saiam da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. E aqui quem define os tempos é Deus. Desde o início, quando a gente começa a ler sobre Gênesis, aqui em Gênesis, a gente pode perceber este mesmo padrão. Deus é quem define o tempo das coisas. Ele é quem define as estações que nós estamos vivendo e as estações que nós vamos viver. Não adianta a gente querer acelerar alguma estação que a gente pode estar passando na nossa vida. Há coisas a se viver, há aprendizados que nós precisamos ter. Então, Deus define os tempos. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos e os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e multipliquem na terra. Noé e sua mulher e seus filhos e as mulheres deles desembarcaram. Todos os animais, grandes e pequenos, e as aves saíram da arca, um casal de cada vez. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu um holocausto alguns animais e aves puros. Então, aqui a primeira coisa que Noé fez após a tempestade foi adorar ao Senhor e prestar culto a Ele. Mesmo vendo, né, que a terra estava seca, a gente pode perceber que Noé esperou o tempo e o direcionamento de Deus. Então, ele não tentou acelerar o processo. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. E aqui ele traz a renovação da aliança eterna com Deus.
Embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal, desde a infância, nunca destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E aqui Deus estabelece os tempos e as estações. A nossa vida espiritual, ela funciona muito como o natural. O natural foi Deus quem criou. Deus criou todas as coisas. Dessa forma, uma vez que a gente começa a perceber, a prestar atenção nos detalhes do tempo natural, a gente começa a entender na nossa vida o sobrenatural de Deus. Na nossa vida também haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Da mesma forma que Deus estabeleceu aqui em Gênesis, capítulo de número 8. Eu escutei uma história interessante sobre as estações e sobre a nossa vida, e eu posso compartilhar aqui com você. E eu quero compartilhar também sobre o meu sentimento após eu ler o capítulo de número 8, o capítulo de número 7, o capítulo de número 6 também, que é quando começa a história de Noé, lá no versículo 9 do capítulo 6. É muito interessante, porque para mim, Noé foi um dos homens que manteve a sua fé por mais tempo e mais duradoura. Lá no capítulo 6, no versículo 9, se você ainda não escutou, o capítulo 6 e o capítulo 7 está aqui no YouTube, para que você possa escutar em todas as redes de comunicação, Spotify, entre outros, e você pode voltar para poder escutar desde o início. Mas lá no início, lá no capítulo 6, no versículo 9, fala que Noé era um homem justo, íntegro naquele tempo. E Deus deu um comando a Noé. Ele foi claro com Noé. Ele disse que tinha decidido acabar com os seres vivos porque eles se encheram de violência. E a partir de então, ele dá um direcionamento claro e específico para Noé. São todas as informações necessárias para que Noé pudesse construir a arca. Então, no capítulo 6, a partir do momento que ele deu o veredito para que Noé construísse a arca, até o momento em que a arca ficou pronta, em momento nenhum há um relato de que Deus tinha falado com Noé novamente. Ele vem, dá um relato completo de tudo o que ele tinha para fazer e não aparece mais em nenhum momento, diferente de quando a gente vai ver lá em Moisés, Deus falando com Moisés diversas vezes e dando vários comandos a ele em cada parte do percurso e da história. Aqui a gente vê que Deus dá um comando claro para Noé e depois ele não se apresenta mais, ele não fala mais, ele não dá mais nenhum comando para Noé. Até o dia em que o Senhor diz a Noé para que ele possa entrar com toda a família dele na arca. E aqui a Bíblia não deixa claro quanto tempo se passou desde que Noé recebeu a promessa e recebeu a ordem e o comando diretamente de Deus, até o dia que ele entrou na arca. Mas alguns estudiosos dizem que se passou cerca de 100 anos, porque lá em Gênesis, capítulo de número 5, fala no finalzinho do capítulo que depois que ele completou 500 anos, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Dessa forma, alguns estudiosos dizem que passou cerca de 100 anos desde que Noé recebeu a direção de Deus até o momento que Deus voltou a falar com Noé para que ele entrasse na arca. E aqui quantas vezes que você, a gente recebe uma palavra de Deus, a gente escuta, a gente sabe no nosso íntimo, o Espírito Santo confirma para nós. E depois a gente fica o tempo todo pedindo a Deus para poder confirmar a palavra, confirmar a promessa que a gente recebeu. A gente não precisa de confirmação. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, uma vez que Deus deu o direcionamento completo daquilo que ele gostaria que você fizesse, daquilo que é pedido e uma ordem dele para sua vida, a gente não precisa de ficar pedindo mais confirmações, nem pedindo para Deus falar com a gente. A gente precisa de executar aquilo que Deus colocou sobre a nossa vida, até que Ele volte a falar conosco no momento dEle, na soberania dEle, no tempo certo para Ele, porque muitas vezes a gente acha que o tempo é o nosso. A gente quer escutar a todo momento. A gente quer comprovação se o caminho que a gente está seguindo é aquele. Se Deus falou com você, execute exatamente aquilo que Deus te falou.
e espere a voz dele, espere o retorno dele para poder te dar novas instruções ou falar novamente sobre aquilo. Então Noé, para mim, é um dos homens com maior fé, porque ele recebeu uma palavra, mesmo que naquela época nunca tinha chovido, isso nunca tinha acontecido. Então foi uma palavra de algo que nunca havia acontecido. Ele executou exatamente o que Deus pediu naquele momento, deu de comando naquele momento, e se passou cerca de 100 anos sem Noé escutar mais nenhuma palavra de Deus aqui relatado na Bíblia. E só depois que ele ouviu, né, que era para ele entrar na arca com toda a sua família. Então isso me fundamenta na palavra para dizer que nós precisamos escutar a palavra de Deus e o direcionamento que ele tem para a nossa vida e dar seguimento naquilo que ele nos falou, apesar de não continuarmos ouvindo ele o tempo todo. E uma outra história que eu quero trazer para vocês a respeito das estações, que mexeu muito comigo e eu fiquei muito reflexiva sobre isso, é que nós temos dificuldade de entrar e sair de estações que Deus colocou na nossa vida. Lá no sul do Brasil, as estações, talvez você é do sul e tenha me ouvido aqui, as estações elas são muito bem divididas. Então verão é realmente verão, inverno é realmente inverno, outono é realmente outono e primavera é realmente primavera. Em outras partes do Brasil isso não é tão bem dividido, mas lá se é possível ver claramente que de acordo com as estações, a fruta de cada estação ela surge. Por exemplo, quando a gente está no inverno, muitas frutas cítricas. Por quê? Porque o nosso corpo precisa da vitamina C que tem na fruta cítrica. Ela surge, ela é de mais fácil plantio e colheita e ela traz um sabor diferente para aquela estação, porque ela é o fruto daquela estação. Da mesma forma que no verão, por muitas vezes, a melancia, que tem bastante água, que é aquilo que a gente precisa no verão, ela se dá como uma fruta doce para aquele momento. Ela surge como uma fruta doce, ela brilha como uma fruta chamativa para aquele momento. E da mesma forma, são as estações da nossa vida. Quando Deus fala aqui no final do capítulo 8, que então, dessa forma, enquanto durar a terra haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, e ele aqui estabelece os tempos e as estações, a gente precisa ser sensível a isso para poder aplicar sobre a nossa vida. Tem estações que você está vivendo hoje que Deus já te pediu para poder sair dela há algum tempo, mas ainda assim você permanece nela, seja por medo ou insegurança da mudança, seja porque ela está confortável o suficiente para você e que por causa disso você não quer sair. Mas Deus já falou, oi, a estação mudou, já não é a mesma estação. Eu já quero que você entre em uma estação nova, com ferramentas novas e o principal, com frutos novos para aquela estação. E você ainda não tem percebido isso e não tem ouvido a voz de Deus, seja por qualquer motivo. Então eu quero te falar hoje, seja atento e perceptível à voz e ao comando de Deus para sua vida e perceba os tempos e as estações de cada fase da sua vida. E aqui a gente encerra Gênesis capítulo de número 8. Se você chegou até aqui, curta esse vídeo, compartilhe para que esse devocional possa chegar a mais pessoas. Vamos orar para a gente poder finalizar o nosso devocional de hoje. Pai, muito obrigada, Senhor, por este devocional. Obrigada porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigada porque a cada dia que passa, o Senhor tem dado um alimento fresco para nós. O Senhor tem nos feito evoluir em profundidade na Tua palavra, em profundidade com o Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe, Pai, a vida de todos que estão ouvindo este devocional nesse momento. Esse devocional foi um direcionamento do Senhor e de uma palavra recebida. Então que ele chegue às pessoas certas e abençoe, Pai, a vida de cada um que está aqui neste momento. Vá à frente resolvendo e desobstruindo, Pai, toda passagem, toda porta que está fechada, que o Senhor possa abrir e que o Senhor possa prosperar emocionalmente, financeiramente, de forma abundante, cada pessoa que está aqui ouvindo este devocional, para a honra e glória do Teu nome. Amém.